noite, paz do Senhor. Vou tirar aqui minha máscara. Paz do Senhor, privilégio de estar na casa de Deus mais uma vez, compartilhar da palavra. E quero convidar você para abrir seu coração, que você não apenas ouça essa palavra, que ela não seja apenas um discurso, um texto ou uma palestra, mas que você permita que Deus ele fale ao seu coração e que você aplique. O mais importante é que amanhã você aplique isso, na sexta-feira, no sábado e na semana que vem. Então vamos estar orando, né? Para começar, depois a gente conversa mais. Senhor, Pai, obrigado por mais oportunidade de estar na sua casa, compartilhar a tua palavra, de falar, Pai, daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, me ensinado a cada dia, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, que seja o teu Espírito falando, Senhor. Que não seja, Pai, o César, que não seja um discurso, Pai, proveniente somente de um intelecto, de uma mente, Pai, mas que seja, Pai, inspirado no teu Espírito Santo, Senhor. Tem liberdade, Pai, para agir, Pai, em nosso meio, Pai, e falar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra que Deus coloca no meu coração hoje para compartilhar com todo mundo ela se encontra em 1 Timóteo 6, a partir do verso 3. Na verdade, é o finalzinho do verso 2 e o comecinho até o verso, deixa eu ver aqui, até o 15 mais ou menos. E se tivesse um texto dessa pregação, seria: a quem você tem servido? Quem você tem servido? Quem é o seu Deus? Então eu vou ler o texto sagrado, diz assim, o finalzinho, bem o finalzinho, a última frase do verso 2 diz assim: o perigo fatal da cobiça. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca da palavra. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro, porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas. Atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos e exortações aos homens de Deus. Uma coisa que eu aprendi no seminário uma vez é que nem todo o texto bíblico começa no verso tal, no verso 1, ou no verso 2, ou no verso 3. O texto bíblico ele está dividido nesses números, nesse versículo, capítulo, somente para facilitar a procura, para facilitar o momento que a gente vai falar ou ensinar o trecho. Mas o texto ele pode começar em momentos diferentes. E esse texto especificamente de Timóteo, ele não começa no verso 3, mas ele começa no finalzinho do 2, onde fala assim: o perigo fatal da cobiça. E dentro dessa ideia, eu queria começar fazendo uma ilustração à nossa vida, para que a gente possa entender. A nossa vida ela é feita por fases. E eu não me refiro aqui a etapas, circunstâncias, onde você está passando por uma fase boa ou uma fase ruim. Mas eu quero me referir sobre fases de maturidade, fases da vida mesmo. Um exemplo para deixar mais claro é a infância. A infância é uma fase da vida da pessoa. Depois da infância vem a adolescência e depois a juventude. Aí você vira um ser humano, uma pessoa adulta, e depois você chega na velhice, na terceira idade. Cada parte é uma fase da sua vida.
As circunstâncias, as coisas que vão acontecer, às vezes a gente dá o nome de fases, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando mais sobre etapas. Um emprego também, ele tem as suas fases. Você chega no emprego, você não conhece ninguém, você ali ainda não tem a confiança daquelas pessoas que trabalham com você, você não tem a confiança do seu chefe, e o tempo vai passando ali, e você vai adquirindo a confiança do seu chefe, você vai adquirindo a confiança dos seus subordinados, você vai fazendo uma história naquele lugar. Obrigado. Você vai fazendo uma história naquele lugar, você vai criando uma bagagem, as pessoas vão te conhecendo por aquilo que você faz. Para terminar os exemplos e essa ilustração, um relacionamento também é composto por fases. Quando você conhece uma pessoa, se nós estivermos falando de um relacionamento amoroso, você se apaixona, você conhece, talvez o pastor Rogerinho vai falar paquera, a gente que é um pouquinho mais novo, a gente vai falar chaveca. De cada idade vai chamar ali, mas tem essa parte de você conhecer, de você trocar uma ideia, falar, conversar. Depois disso você começa um namoro. O namoro é uma fase de um relacionamento. Você namora, sai, se diverte. Se as coisas vão dando certo, você noiva. É uma outra fase. Existe mais compromisso, existe mais responsabilidades e depois você casa. E tudo isso faz parte das fases do relacionamento. Tudo isso é a fase, são fases da nossa vida. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque o nosso relacionamento com Deus, ele tem fases. Você pode estar numa fase, você pode estar em outra fase, mas a gente precisa entender que o relacionamento com Deus, ele também é composto por fases. E o legal das fases é que a fase ela vem com proximidade, ela evolui, né? Você troca de fase baseado em 2 pilares: proximidade e tempo. Quanto mais tempo você passa com a pessoa, mais você conhece ela. Mas se eu passar muito tempo também longe daquela pessoa, ou só sem conversar, só conhecendo, sem estar perto, eu também não vou conhecer aquela pessoa o suficiente. Mas se eu só ficar perto uma semana, eu também não conheço. O relacionamento, as fases, elas são compostas por 2 pilares: proximidade e tempo. E esses 2 pilares caminham junto. E como eu estava dizendo, o relacionamento com Deus, ele é composto por fases. E eu criei assim algumas coisas para ilustrar essas fases. E a primeira fase que eu falei é a atração. Nós somos atraídos a Deus. E somos atraídos porque nós, muito tempo atrás, nem nós, mas de quem nós vimos, que é Adão e Eva, passou por um negócio que dentro da teologia é chamado de a queda. O homem, ele é afastado de Deus, o homem, ele deixa de ser a imagem e semelhança de Deus, e ele agora ele tem uma natureza depravada, ele tem uma natureza corrupta, e ele se encontra longe de Deus. E muitas pessoas não compreendem essa fase, esse processo, e ela começa a culpar a Deus de tantas coisas que na verdade a culpa é nossa. Muitas pessoas perguntam: onde está Deus numa tragédia? Onde está Deus na morte? Onde está Deus no sofrimento? O sofrimento não é culpa de Deus. O sofrimento é culpa da queda. A queda trouxe uma dor, problemas e crises dentro de cada ser humano. Claro que cada um na sua particularidade. Mas ela traz um sentimento de dor, ela traz crises, ela traz medos. Tudo isso provém de uma atitude errada de Eva e de Adão, ou de Adão e Eva. E por nós sermos essas pessoas desprovidas, depravadas, sofrendo, quando nos deparamos com Deus, a solução de todos os problemas, nós somos atraídos até Ele. E essa atração, muitas vezes, ela pode acontecer não necessariamente pelo motivo principal que Deus quer nos atrair. Esse motivo principal que eu falo é a salvação, é a vida eterna. Não é os tesouros dessa terra, mas é os tesouros do porvir.
Nós somos atraídos no primeiro momento por uma cura, por riquezas. Não riquezas somente, mas uma promessa de que nossos planos darão certo. Nós podemos ser atraídos por uma segurança. Porém, e nós precisamos lembrar que essa é a primeira fase. E não podemos parar na primeira fase, na fase de atração apenas. E temos que caminhar para a segunda fase, que é a fase de conhecer a Deus. E sair da fase de atração e entrar na fase de conhecer a Deus não é difícil. É muito fácil. Às vezes você está passando por um problema muito difícil na sua vida. Você está numa situação, num ditado popular, você está num mato sem cachorro. E aí você se depara com a mensagem, ou um amigo seu tem uma coisa especial para você, e ele fala: Deus pode mudar a sua vida. E naquele momento você está sensível, Deus já trabalhou todo aquele momento, e você aceita aquela mensagem, você fala: vou conhecer esse Deus. Você foi atraído, e automaticamente você passou para a segunda fase. Você aceita o convite de conhecer a Deus. E nessa segunda fase eu quero me alongar um pouco mais sobre conhecer a Deus, porque existem algumas verdades que precisam ser pontuadas. E a primeira delas é que tem pessoas que param aqui. Tem pessoas que não passam de fase. Elas param na fase de conhecer a Deus. Não que elas continuam conhecendo a todo dia, não. Elas param e não conhecem. Elas se acomodam neste lugar. Elas acreditam que vir à igreja, que vir a um prédio construído, onde leva o nome de uma denominação, onde pessoas vêm aqui e falam de Deus, onde pessoas oram, cantam louvores. E às vezes não são nem louvores, às vezes são músicas com uma temática mais religiosa. Elas acreditam que estar neste lugar é conhecer a Deus. Isso não é verdade. Precisamos entender que ir à igreja não significa que você vai conhecer a Deus. Você pode ficar 10 anos dentro de um prédio e você pode não conhecer a Deus. Você pode viver a sua vida inteira com uma pessoa que conhece a Deus. Você pode ter se casado com uma mulher, com uma esposa ou com um marido que conhece a Deus e você não conhecer a Deus. Então o primeiro ponto dessa segunda fase é que não basta você apenas querer conhecer a Deus. Não basta você ir apenas numa igreja. Não basta você apenas estar no meio de pessoas que conhecem a Deus. Você precisa dar um passo em direção a Deus e querer conhecê-lo. O segundo ponto é que sem conhecer a Deus não existe relacionamento. Mas aqui tem um paradoxo, porque sem relacionamento também não tem como conhecer a Deus. Como eu tinha falado lá um pouquinho antes, é que as duas primícias caminham junto, proximidade e tempo. Nós temos que andar na direção de Deus, naquilo que faz parte, naquilo que está no nosso alcance. Nós temos que buscar conhecer a sua palavra. Nós temos que buscar conhecer a vontade de Deus, não num quesito em geral, não a vontade de Deus para o mundo, para o universo, mas a vontade de Deus para a sua vida. Eu não sei se você sabe, mas existe uma vontade de Deus. Eu sempre saio fazendo biquinho, agora eu vou sorrir. Existe uma vontade de Deus para todo mundo, uma vontade que envolve o globo, o universo de Deus. Mas existe uma vontade particular para a sua vida. Uma vontade que Deus desenhou que é somente para você, é somente para o César. E o primo não pode viver a vontade que era para o César. Ele tem que viver a vontade do primo. Não a vontade do primo, mas a vontade de Deus para o primo. E isso só vem com proximidade e tempo. Da mesma maneira que nós caminhamos até Deus, Deus ele caminha em nossa direção. O problema é que hoje nós vivemos num evangelho, num lugar onde pessoas, líderes ensinam que, não só líderes ensinam, mas as pessoas acreditam que conhecer a palavra de Deus
Se relacionar com Deus é algo que somente um pastor, um missionário, um pregador tem que fazer. Como eu tenho falado também na JNI, quando eu prego lá, é que o serviço de Deus, servir, trabalhar para Deus, é para alguns, não é para todos. Mas se relacionar com Deus é para todos. Independente se você escolheu trabalhar numa empresa como RH, se você trabalha com vidraçaria, se você tem uma academia, se você tinha uma empresa, se relacionar com Deus não é para o serviço que você escolheu fazer, é para todos. E é por isso que Deus rasgou o véu. Se fosse para você precisar de outro intermediador entre você e Deus, entre você e Jesus, o véu não precisaria ser rasgado. Nós temos que entender isso. E eu estou dizendo isso porque a terceira coisa é que com quem você aprende sobre Deus, com quem você busca aprender, ou quem você olha, quem você tem a referência, quem é o seu discipulador, porque a Bíblia fala que nós teremos discipuladores, teremos pais na fé, vai mostrar muito do caráter da sua fé. Não vai falar sobre o seu caráter, mas o caráter da sua fé. Entenda que eu estou falando que a sua fé, ela também possui um caráter. Ela mostra aquilo que você espera de Deus. Ela mostra a dignidade que você tem para com Deus. É o caráter da sua fé. E agora eu vou juntar tudo o que eu estava falando. Talvez você possa estar perdido, não entendendo por que eu estava falando de Timóteo. Porque hoje existe um movimento que ensina que Deus vai mudar a sua vida, que agora você não vai mais ter problemas, que agora você não vai mais passar por crise, que todos os seus planos serão bem-sucedidos, que onde você colocar a mão vai ser abençoado. E entenda que abençoado não é o sentido original da palavra, mas é que vai dar dinheiro, vai ser lucro, vai ser lucrativo. E isso não é verdade. Servir a Deus não pode ser apenas esperando uma recompensa. Nós não podemos buscar a Deus apenas para receber uma recompensa dele. 1 Coríntios 15, 19 diz que se nós esperamos em Cristo somente para essa vida, nós somos de todos os homens os mais miseráveis. Se a nossa esperança está em Deus somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, esse ensino que fala que tudo que você almejar vai dar certo, está errado. E se você continuar caminhando para isso, se você não procurar conhecer um Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que está na Bíblia, você vai se decepcionar com Ele, você vai se frustrar e você vai se afastar de Deus. Porque a palavra de Deus, ela mostra que nem tudo vai dar certo, que nós vamos passar por crises sim, mostra que nós vamos perder, mostra que seremos perseguidos, mostra que as tempestades vão chegar. Mas a palavra de Deus também mostra que em todos os momentos Deus estará conosco. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, somos mais que vencedores. Não porque vamos vencer todas as batalhas, mas porque Cristo já venceu a principal batalha. E dentro dessa ideia nós precisamos entender que por que nós permanecemos. Nós precisamos refletir. Então, queria que você refletisse em algumas coisas, em algumas questões. Por que você está dentro de uma igreja hoje? O que faz você estar dentro de uma igreja? O porquê você está assistindo essa mensagem? O que você espera de Deus? O
O que você tem esperado? O porquê você obedece a Deus? Por que você tem obedecido esse conjunto de regras, as leis de Deus? Qual é a sua intenção por trás disso? Mas eu acho que a questão principal é que você pode ter sido atraído, eu posso ter sido atraído por uma resposta imediata, por uma proteção, por um recurso financeiro, por uma cura. Mas é por que eu permaneço? Por que você permanece? Porque nós temos permanecido diante de Deus. E caminhando para concluir essa palavra que Deus coloca no meu coração, eu quero falar os motivos os motivos que a gente não pode esperar de Deus. O verso 3 até o verso 5 fala que aqueles que acreditam que o Evangelho é fonte de lucro, que o Evangelho é apenas uma fonte de lucro, eles deliram. Então, se estamos dentro de uma igreja, se permanecemos no caminho do Senhor, apenas visando lucro, ganhos, estamos delirando. Mas ele não para por aí. Ele fala que também quem está esperando lucro tem a mente corrompida. Verso 3 até o 5 de 1 Timóteo 6, que foi o texto que nós lemos. Ele fala que essas pessoas têm a mente corrompida. Também diz que eles são privados da verdade. Se nós esperarmos lucros, se nós esperarmos apenas ganhar, nós estamos sendo privados da verdade. Estamos sendo privados da verdade. O mesmo verso 3 até o 5 de Timóteo 6 diz que essa atitude de esperar em Deus apenas pelo lucro, de olhar para o Evangelho apenas como uma fonte de lucro, gera brigas, gera invejas, gera difamações, suspeitas malignas. E você pode estar pensando assim, então, César, você está pregando um evangelho de tristeza, de perda, de destruição, de sofrimento. Eu tinha um amigo que falava que tinha uma seita, eu esqueci agora o nome, fugiu. Estou tentando lembrar, mas fugiu. E aí ele falava porque tinha uma seita que acreditava só em perder. Mas não estou pregando esse evangelho só de perca, só de tristeza, só de sofrimento. Não é isso. Porque se eu também pregasse esse evangelho de sofrimento apenas, eu estaria indo contra a Bíblia. Porque a partir do verso 6, o verso 7 e o verso 8 diz que não, que o evangelho também é uma fonte de lucro. Acompanha comigo aqui, o verso 6. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. A piedade aqui era a maneira que eles chamavam o caminho de seguir a Jesus, a piedade. Ou também, a palavra também é traduzida por o amor. O amor, o evangelho. O evangelho também traz lucro sim para as nossas vidas. Mas nós não podemos e não precisamos esperar somente por isso. Temos que entender que existe uma outra fase. Depois de começar a conhecer a Deus, a gente ainda tem mais uma fase. Nós avançamos de fase. E essa fase, eu gostaria de chamar de um lugar. Não necessariamente somente uma fase, mas agora eu quero trazer para a ideia de um lugar. Quando nós
buscamos e caminhamos na direção de Deus, quando nós andamos diante de Deus ali e passamos tempo com Ele, próximo dEle, nós entramos em um lugar, e esse lugar é um lugar reservado para os filhos. E os filhos, eles obtêm cuidado, eles obtêm o lucro também, eles herdam de Deus as promessas, mas eles não esperam as promessas. O bom filho não é aquele que só obedece somente para receber algo, mas é aquele que ele recebe algo, portanto que ele busca agradar o Pai. O Pai tem prazer em abençoar ele, porque a vontade dele não está em receber, mas em agradar. Esse é o filho que entendeu. Se apenas esperamos em Deus para que os nossos próprios planos deem certo, eu não acho que nós sejamos filhos. Se nós esperamos em Deus, confiamos em Deus e louvamos a Deus apenas quando as coisas vão bem, nós não somos filhos. Porque o filho é aquele que obedece por amor. Aquele que obedece, ou que serve, ou trabalha para alguém, esperando um salário, uma recompensa, ele é servo ou escravo. O filho, ele não precisa receber para trabalhar. Descontraindo um pouco, o filho é mão de obra barata. O filho não tem CLT, ele apenas obedece. Mas se você precisa receber algo de Deus para você confiar nele, se você precisa receber algo de Deus para você amá-lo, se você precisa de receber algo de Deus para você obedecê-lo, você ainda não entrou nesse lugar de filho. E Deus quer nos atrair para esse lugar de filho, porque o filho, ele entende que nós vamos receber as coisas aqui sim, mas a nossa vida e a nossa maior recompensa não consiste em riquezas, em bens, em lucros, em nada neste lugar. A nossa maior herança, a nossa maior riqueza, a melhor coisa que Deus poderia ter feito por nós é a eternidade, é estar perto do Pai novamente, é passar o resto da vida com o Pai, é conhecer o Pai o resto da vida, é estar com Ele por todo e todo o tempo, é poder dizer: papai. É essa palavra que Deus coloca no meu coração. Se nós esperarmos em Deus apenas para obter lucros, nós estamos delirando. Nós estamos com uma mente depravada. Nós estamos... Deixa eu lembrar aqui. Nós estamos privados da verdade. Só que além de tudo, nós não somos filhos, somos servos. Somos aqueles que obedecem, são escravos. Mas quando caminhamos na direção de Deus, buscamos a sua presença, Deus, ele vai a cada dia te ensinar mais. Com certeza você precisa ter um pastor, você precisa ter um discipulador, mas Deus também vai te ensinar, ele vai te revelar coisas que os homens não podem te revelar. Ele fez isso com Paulo, ele fez isso com Pedro, ele fez isso com Elias. Deus, ele quer proximidade para nos ensinar. Que você possa encurvar a sua cabeça, que nós possamos orar agora. Senhor Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Agradecemos pelo teu poder e pela tua misericórdia, Senhor. Agradecemos pelo teu Espírito Santo. Pai, nós sabemos que a tua palavra declara que teremos lutas, aflições, que seremos perseguidos e que nem todas as coisas darão certo, Senhor.
Pai, queremos declarar do mais profundo do nosso coração, Pai, que não esperamos no Senhor apenas, Pai, por riquezas, não esperamos no Senhor apenas por bens materiais, não esperamos no Senhor apenas por uma cura, Senhor, mas nós esperamos no Senhor pela eternidade, Deus. Nós ansiamos viver a eternidade ao Teu lado, Senhor. Nós queremos Te obedecer não por aquilo que o Senhor pode nos dar, Senhor, mas queremos Te obedecer porque nós Te amamos e compreendemos tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito a cada dia em nossas vidas. Que o Senhor possa escrever essa palavra, Pai, dentro dos nossos corações, e que o Senhor possa tirar toda a frustração, todo o desânimo, todo o sentimento de medo, e que nós possamos praticar, Pai, dia após dia, aquilo que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus, Pai, que nós Te oramos e Te agradecemos. Amém.